A sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo é conduzida em etapas. A mais importante é a ordem do dia, em que acontecem as votações dos projetos. Passamos à fase da ordem do dia. Normalmente, a ordem do dia começa 1 hora depois da abertura da sessão, após o pequeno expediente e a fase das comunicações. É preciso quórum de no mínimo 16 deputados para iniciar os trabalhos. A ordem do dia é o momento em que os deputados deliberam, vão votar sobre as matérias que estão em votação. Projetos, normalmente todos os projetos, as propostas de emenda à Constituição. E dentro da ordem do dia, o regimento interno estabelece uma ordem de prioridade de votação. Em primeiro lugar, são votadas as redações finais e os projetos que tramitam em regime de urgência. A seguir, as matérias tramitam na seguinte ordem: votação adiada, votação, discussão encerrada, discussão adiada, discussão suplementar, discussão única, discussão prévia e discussão especial. As discussões são agrupamentos de projetos, eles são agrupados no campo de discussões. A discussão encerrada é que não há mais discussão, somente há votação, passa-se então a fase das votações. A discussão prévia ela vai tratar de constitucionalidade ou não constitucionalidade dos projetos, a análise dos pareceres das comissões, da Comissão de Justiça e a discussão única, que é a discussão mais comum aqui na casa. Dentro de cada grupo de matéria da ordem do dia, também existe uma sequência. Primeiro, são lidos os vetos. Em seguida, as propostas de emenda constitucional. Depois, os projetos de lei, projetos de decreto legislativo e projetos de resolução. Na verdade, algumas matérias que são colocadas na pauta, e a grande parte delas, depende de deliberação do plenário. Okay? O plenário precisa deliberar. Mas o regimento interno, ele agrupa algumas matérias que estão sujeitas à votação nas comissões permanentes. Então, elas vêm a plenário apenas para cumprir o prazo, mas elas já estão deliberadas pelas comissões. O plenário não vai alterar o que a comissão manifestou, a posição da comissão. É apenas uma confirmação, por isso que elas vêm até a ordem do dia. Em votação, está aberto o painel para a votação. Votaram 24 senhores deputados, uma abstenção, 2 não, 21 sim. O regimento estabelece um rol de projetos, de tipos de projetos que precisam de uma votação nominal. Por exemplo, a maioria absoluta, o 3/5, são quóruns que exigem, quóruns qualificados, que exige que a votação seja nominal. Maioria simples é o quórum mais simples que nós temos aqui. E aí, para ele, pode ser simbólica, que não há necessidade de se manifestar quem votou sim ou quem votou não, apenas a quiescência do plenário. A maior parte dos projetos exige votação da maioria absoluta dos deputados. Em seguida, eles seguem para a sanção do governador. As propostas de emenda constitucional exigem a votação em 2 turnos e com quórum qualificado, ou seja, no mínimo 18 deputados precisam aprovar a matéria em 2 sessões diferentes. E a PEC, ela, por alterar a Constituição do Estado, ela não está sujeita à sanção ou veto por parte do governador do Estado. Ela é apenas promulgada pela Assembleia Legislativa. Daí um tratamento um pouco mais específico para a PEC, já que ela não tem esse controle prévio de constitucionalidade feito pelo governador. A Assembleia, quando aprova uma PEC, ela mesma promulga essa proposta de emenda constitucional e já está valendo. O texto integral das matérias que estão na ordem do dia é disponibilizado eletronicamente até 3 horas antes de iniciar as sessões.